O Banco do Brasil foi fundado em 12 de outubro de 1808, por ordem do príncipe regente Dom João VI, após a chegada da família real portuguesa ao Brasil. A fundação teve como objetivo principal suprir as necessidades financeiras da corte portuguesa e permitir a circulação de moeda no Brasil, que ainda era um território majoritariamente agrícola e pouco desenvolvido. Inicialmente, a instituição foi criada para financiar o comércio, o transporte e as indústrias da colônia, além de ser um instrumento crucial para o governo português administrar o Brasil. Com sede no Rio de Janeiro, o Banco do Brasil também teve um papel central no processo de modernização da economia brasileira, auxiliando na criação de uma infraestrutura mais sólida, com financiamento de projetos de infraestrutura, como o sistema de estradas e ferrovias, além de fomentar o comércio e a indústria nas décadas seguintes. Em 1829, o banco foi fechado por questões políticas, após a morte do imperador Dom João VI e a ascensão de seu filho, Dom Pedro I, que decidiu centralizar o controle financeiro nas mãos do governo imperial. No entanto, essa decisão não durou muito, e em 1851, o Banco do Brasil foi reaberto com novas regras, mantendo-se como o principal banco do Império, mas agora com uma estrutura mais robusta e voltada para a expansão do crédito para a agricultura e comércio. Durante o período imperial, o Banco do Brasil esteve profundamente envolvido no financiamento da produção cafeeira, que era a principal atividade econômica do país, e nas transações internacionais relacionadas ao comércio de café. A instituição passou a ser responsável pela emissão de notas de valor legal, e sua influência no sistema financeiro nacional foi se consolidando. A partir da década de 1860, o banco também começou a se envolver com o financiamento de grandes projetos de infraestrutura, como o desenvolvimento das ferrovias, o que foi essencial para o escoamento da produção agrícola e o fortalecimento da economia. No final do século XIX, com o Brasil passando por profundas transformações, incluindo a proclamação da República em 1889, o Banco do Brasil continuou a desempenhar um papel crucial na estabilização econômica do país. Durante esse período, houve uma reorganização do sistema financeiro nacional, e o banco se consolidou como uma instituição financeira pública de grande porte. Ao longo desse processo, o Banco do Brasil se tornou um dos pilares do sistema bancário nacional, atuando como o principal banco do governo e tendo papel fundamental no financiamento de projetos de interesse público e no crescimento das principais atividades econômicas brasileiras, como a agricultura e o comércio exterior. Com a virada para o século XX, o banco já era uma das instituições mais poderosas do Brasil, com uma história marcada por desafios políticos e econômicos, mas também por contribuições essenciais ao desenvolvimento do país. De 1901 a 1925, o Banco do Brasil consolidou-se como uma das instituições mais importantes da República recém-proclamada e assumiu um papel ainda mais central no sistema financeiro nacional. Nesse período, o Brasil vivia uma economia baseada no café, especialmente na região sudeste, e o Banco do Brasil tornou-se peça-chave no financiamento da produção e exportação desse produto. Durante as primeiras décadas do século XX, o banco ampliou suas operações de crédito agrícola e comercial, especialmente para atender aos grandes cafeicultores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Foi também nesse período que o Banco do Brasil começou a atuar como agente financeiro do governo federal, assumindo diversas funções que hoje seriam atribuídas a um banco central, como o controle da emissão de moeda e a gestão das reservas internacionais. Um marco importante foi a política de valorização do café, implementada a partir de 1906 com o Convênio de Taubaté. Nessa política, o Banco do Brasil financiava a compra e o armazenamento de excedentes da produção cafeeira para evitar a queda dos preços internacionais. Esse mecanismo foi sustentado por empréstimos externos e consolidou o papel do banco como um instrumento da política econômica do governo. Na década de 1910, o Banco do Brasil passou por forte expansão institucional e física.
Novas agências foram abertas em diversas capitais e cidades estratégicas, e a instituição modernizou seus serviços para acompanhar o crescimento da economia e o aumento do comércio exterior. Também nesse período, foi construída a nova sede no Rio de Janeiro, então capital do país, simbolizando o prestígio da instituição. Com o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, o Brasil enfrentou dificuldades no comércio exterior e na obtenção de crédito internacional. O Banco do Brasil desempenhou um papel fundamental ao garantir recursos para o governo e para os exportadores, mantendo o mínimo de estabilidade financeira possível. Após o fim da guerra, em 1918, o banco participou ativamente da reconstrução econômica do país. Nos anos 1920, a instituição já acumulava grande influência política e econômica, atuando não apenas como banco comercial, mas também como agente do Tesouro Nacional e do desenvolvimento econômico. No entanto, seu acúmulo de funções, que envolviam desde o financiamento agrícola até a política monetária, começava a ser criticado por economistas e políticos, que defendiam a criação de um banco central separado. Mesmo assim, até 1925, o Banco do Brasil se firmou como símbolo da força econômica da República Velha, sendo o principal instrumento financeiro do Estado e uma base sólida para o crescimento do setor agrícola e comercial brasileiro. De 1926 até 1950, o Banco do Brasil continuou a desempenhar um papel central na economia brasileira, enfrentando um período marcado por grandes transformações políticas, sociais e econômicas, desde o fim da República Velha até o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da industrialização do país. Na segunda metade da década de 1920, o Brasil vivia um ambiente de instabilidade política, com crescente insatisfação popular e crise no modelo agroexportador, especialmente o café, ainda sustentado por políticas de valorização nas quais o Banco do Brasil era peça-chave. O colapso da Bolsa de Nova York em 1929 agravou a situação econômica brasileira, derrubando os preços do café e intensificando a crise. Com a Revolução de 1930 e a chegada de Getúlio Vargas ao poder, o papel do Banco do Brasil se expandiu ainda mais. Vargas utilizou o banco como instrumento fundamental de sua política econômica, direcionando recursos para setores estratégicos e usando-o para fortalecer o papel do Estado na economia. Nessa fase, o banco deixou de atender apenas ao setor agrícola e passou a apoiar também o nascente setor industrial. Durante os anos 1930, o Banco do Brasil assumiu cada vez mais funções típicas de um banco central: controle da emissão de moeda, administração do câmbio, custódia das reservas internacionais e financiamento de políticas públicas. Essa sobrecarga de funções reforçou seu protagonismo, mas também revelou a necessidade futura de se criar uma autoridade monetária independente, o que só ocorreria décadas depois. Em 1941, o governo criou o Banco Nacional do Comércio Exterior, hoje incorporado ao BNDES, mas o Banco do Brasil continuou a exercer papel essencial no financiamento do comércio e das exportações. Durante a Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, o banco teve importância estratégica ao garantir recursos e crédito para o abastecimento interno e para a reorganização da economia nacional. Após o fim da guerra, o Brasil entrou num processo de industrialização acelerada, impulsionado por investimentos públicos e privados em infraestrutura, energia, siderurgia e transporte. O Banco do Brasil participou ativamente desse movimento, financiando empresas, grandes obras e políticas públicas voltadas ao crescimento econômico. Até 1950, a instituição já havia se consolidado como o maior banco do país e um dos mais importantes da América Latina. Com milhares de funcionários, dezenas de agências espalhadas pelo território nacional e forte influência nas decisões econômicas do governo, o Banco do Brasil era mais do que uma instituição financeira. Era um dos pilares do projeto de modernização do Estado brasileiro.
De 1951 a 1975, o Banco do Brasil acompanhou de perto o processo de transformação do Brasil, que passava por intensos ciclos de crescimento econômico, industrialização e expansão urbana. Durante esse período, o banco reforçou seu papel como braço financeiro do Estado e como agente indutor do desenvolvimento nacional. A partir de 1951, com o segundo governo de Getúlio Vargas, o país adotou uma política econômica nacionalista e voltada para a industrialização. O Banco do Brasil foi essencial nesse processo, ampliando linhas de crédito para a indústria de base, agricultura e infraestrutura. Em 1952, foi criado o BNDE, atual BNDES, especializado em financiar o desenvolvimento de longo prazo, mas o Banco do Brasil manteve forte presença no crédito comercial e agrícola. Durante o governo de Juscelino Kubitschek, 1956-1961, com o ambicioso plano de metas, que prometia 50 anos de progresso em 5, o Banco do Brasil atuou fortemente no financiamento da construção de Brasília, novas estradas, energia elétrica, telecomunicações e incentivo à indústria automobilística. Foi uma época de rápida expansão da rede de agências e modernização da estrutura interna do banco. Nos anos 1960, o país enfrentou crises políticas e econômicas. Após o golpe militar de 1964, o Banco do Brasil continuou sendo um instrumento-chave da política econômica, agora sob o regime autoritário. Nesse período, o banco reforçou o crédito rural e o apoio ao setor exportador, como parte da estratégia de crescimento com base em superávites comerciais. Em 1965, o Brasil reformou seu sistema bancário e criou o Banco Central do Brasil, finalmente separando as funções de política monetária e emissão de moeda, que até então estavam sob responsabilidade do Banco do Brasil. Mesmo assim, o BB continuou sendo o agente financeiro do governo federal e controlador das contas do Tesouro Nacional, além de manter grande participação no crédito rural e empresarial. Nos anos 1970, especialmente durante o chamado Milagre Econômico Brasileiro, 1968-1973, o Banco do Brasil viveu uma fase de crescimento acelerado. A economia brasileira crescia a taxas superiores a 10% ao ano, e o banco ampliava fortemente sua rede de agências, serviços bancários, financiamento à exportação e crédito agrícola. Foram criadas subsidiárias especializadas, como a Brasilseg, Seguros, e a Brasilprev, Previdência. Ao final de 1975, o Banco do Brasil era o maior banco da América Latina, com forte presença nacional e internacional, atuando como um verdadeiro banco de desenvolvimento e símbolo da presença do Estado na economia brasileira. Seu nome estava profundamente ligado ao progresso, à modernização do país e ao apoio aos setores estratégicos da economia. De 1976 até 2000, o Banco do Brasil passou por profundas transformações, enfrentando períodos de crise econômica, hiperinflação, mudanças estruturais no sistema financeiro e, mais tarde, um processo de modernização e adaptação à economia globalizada. Após o milagre econômico, o Brasil entrou em uma fase de desaceleração e crise. O Banco do Brasil continuava sendo o principal agente de políticas públicas, com grande destaque no financiamento agrícola, por meio do crédito rural subsidiado. O banco também mantinha papel fundamental no comércio exterior, com forte atuação na área de câmbio e apoio às exportações. Durante a década de 1980, o país enfrentou grave crise da dívida externa, crescimento baixo e inflação descontrolada. O Banco do Brasil foi duramente impactado. Como principal financiador da agricultura e dos programas do governo, passou a acumular uma carteira de créditos problemáticos. Ao mesmo tempo, continuava ampliando sua estrutura e presença no país, com muitas agências abertas em regiões mais afastadas, o que aumentava seus custos. Mesmo com a instabilidade, o banco continuou cumprindo funções essenciais ao governo federal, como o pagamento de servidores públicos, a gestão das contas do Tesouro e o financiamento de programas estatais.
Com a chegada do Plano Collor em 1990 e mais tarde do Plano Real em 1994, o país iniciou uma série de reformas para controlar a inflação e estabilizar a economia. O Banco do Brasil precisou se adaptar rapidamente à nova realidade, marcada por maior concorrência no setor bancário, privatizações e fim dos subsídios inflacionários. A partir de 1995, sob o governo Fernando Henrique Cardoso, o banco iniciou um processo de reestruturação profunda. Enfrentando prejuízos bilionários e alto índice de inadimplência, o BB passou por um programa de saneamento, com demissões voluntárias, fechamento de agências deficitárias e modernização tecnológica. O governo federal capitalizou o banco para garantir sua sobrevivência. Nos anos finais da década de 1990, o Banco do Brasil passou a operar com mais autonomia, buscando eficiência, foco no lucro e competitividade com bancos privados. Em 2000, suas ações já eram negociadas na B3, então chamada Bovespa, embora o controle majoritário permanecesse com a União. O banco também investiu em tecnologia, lançou serviços de internet banking e diversificou suas áreas de atuação com foco em seguros, previdência e cartões. Até o fim do ano 2000, o Banco do Brasil havia deixado de ser apenas um banco do governo para se transformar em uma instituição moderna, competitiva, com forte presença nacional e internacional. Um símbolo de adaptação de uma grande estatal à nova realidade econômica do Brasil e do mundo. De 2001 até hoje, o Banco do Brasil passou por um ciclo de expansão, modernização e protagonismo no setor financeiro nacional, mantendo-se como uma das maiores instituições da América Latina, mesmo diante de grandes mudanças econômicas e políticas no Brasil. Com o país entrando em uma fase de maior estabilidade após o Plano Real, o Banco do Brasil reforçou sua presença nos segmentos de varejo, agronegócio, crédito imobiliário e digitalização de serviços. Investiu fortemente em tecnologia bancária, ampliou sua rede de atendimento e passou a atuar de forma mais agressiva na concorrência com bancos privados. Durante os governos do PT, o Banco do Brasil teve papel central em políticas públicas e no incentivo ao crescimento econômico. Tornou-se um dos principais canais de crédito para pequenos produtores, empresas e programas sociais. Teve lucros recordes, expandiu suas subsidiárias, como BB Seguros, BB DTVM e BB Previdência, e comprou participação em outros bancos, como o Banco Nossa Caixa, em 2008, fortalecendo sua base em São Paulo. Em 2009, o banco passou a integrar o novo mercado da B3, um segmento voltado para empresas com alto padrão de governança corporativa, e realizou uma oferta pública de ações, aumentando sua base de investidores privados, embora o governo federal continuasse como acionista majoritário. Com a recessão econômica e a crise fiscal que atingiram o Brasil, o Banco do Brasil passou por um período mais desafiador. Em 2016, anunciou um grande plano de reestruturação, com fechamento de centenas de agências físicas e incentivo à aposentadoria de funcionários. Paralelamente, acelerou o investimento em canais digitais, aplicativos e autoatendimento, acompanhando a transformação do setor bancário. A partir de 2019, o BB intensificou sua transformação digital. Lançou o banco digital BB Digital, expandiu seu marketplace, criou serviços automatizados e passou a disputar diretamente com fintechs e bancos digitais, como Nubank e Inter. Mesmo com forte concorrência, manteve alta rentabilidade e relevância no agronegócio, sendo líder no financiamento rural. Durante a pandemia de Covid-19, 2020 e 2021, o Banco do Brasil teve papel importante na gestão de programas emergenciais, crédito a empresas e suporte ao setor agrícola. Também fortaleceu sua presença em soluções digitais, inteligência artificial e ESG, meio ambiente, social e governança. Hoje, o Banco do Brasil continua sendo um dos maiores bancos do Brasil, com milhões de clientes, atuação em diversos países, liderança em crédito rural e forte presença digital.
Apesar de ser uma empresa de economia mista, com controle estatal, opera com foco em rentabilidade e inovação, conciliando seu papel público com eficiência de mercado. Ao longo de mais de 2 séculos, o Banco do Brasil deixou de ser apenas um instrumento estatal e se tornou um gigante moderno, competitivo e essencial na história econômica e social do país. Quer transformar sua vida financeira? Aprenda os segredos do empreendedorismo financeiro e comece a gerar sua própria renda. Acesse o link na descrição. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative o sino das notificações.